Olá amigos, olá irmãos, estamos aqui nesse momento de devocional e para nós falarmos nesse instante eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que está em Isaías no capítulo 63, 16 e diz assim a palavra do Senhor: entretanto, tu és o nosso Pai, Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, e desde a antiguidade te chamas de nosso Redentor. Não se pode falar em paternidade sem pensar num grande nome, e esse grande nome, essa grande expressão é Pai. E eu gostaria de dividir com vocês uma breve reflexão do termo Pai em hebraico. Pai em hebraico, Av ou Ab, que depois no grego, de uma forma carinhosa, é tratado como Abba, esse termo já conhecido pela maioria de vocês. Mas é interessante que quando nós falamos dessa expressão no hebraico, ela não é só uma palavra, mas ela é composta de duas letras. Um deles, o Aleph, e o outro, o Beit, ou Veit. Quando nós pensamos no Aleph, nós estamos falando em uma liderança, nós estamos falando daquele que comanda, daquele que direciona, mas quando nós falamos em Beit, nós estamos falando da casa, ou seja, a força da casa, a força da liderança. Então veja como o termo paternidade está conectado também àquele que nos dá destino, àqueles que nos orientam. E veja, a Bíblia não fala que em uma casa a mãe direciona, a Bíblia não fala que em uma casa o irmão direciona, a Bíblia não fala que em uma casa o pastor específico direciona, mas a Bíblia, quando trata de casa, ela fala que toda casa tem um pai. Então veja como a própria expressão de pastor, de líder, ela está atrelado numa forma maior a um princípio, e esse princípio é o princípio de paternidade. Não dá para desconectar um pai, não dá para desconectar qualquer tipo de liderança de paternidade. E você pode estar me perguntando, mas pastor, e aí? Quais as consequências disso? As consequências é que se eu sou pai, eu sou pai de alguém. Se eu sou líder, eu sou líder de alguém. E se eu sou pai, para ser pai, eu gero alguém. E gerar alguém não é fácil. Gerar alguém requer muitas vezes entrega do seu eu em prol de um outro alguém. E eu acho interessante que o pai, quando ele vai formar o filho, ele já se doa naquele relacionamento e uma parte dele, a essência dele sai naquele relacionamento para que o filho então seja formado naquele ventre. E o pai ali já começa se doando, o pai ali já começa se entregando, mas principalmente quando o filho nasce, o pai vai exercer uma entrega de empenho, dedicação. O filho vai olhar para o pai sobre uma direção, sabendo que aquele pai é aquele que vai orientá-lo. O filho vai colocar no pai a sua confiança e o filho então, por meio dessa confiança, vai entender que o sucesso muitas vezes da sua história, do seu destino e boa parte da sua vida está altamente relacionado com este pai. Então nós vemos hoje muitos filhos que às vezes não se entendem como filhos, ou se entendendo como filhos, se sentem perdidos, talvez porque não compreenderam que como filhos precisam entender que eles necessitam de paternidade. E nós vemos também muitos pais que não compreendem que como pais eles precisam de filhos para exercer paternidade.
Um pai não exerce paternidade com relação a outro pai. Um pai não exerce paternidade com relação a um avô. E por isso a Bíblia não fala sobre avós, a Bíblia não fala sobre bisavós, mas a Bíblia identifica Deus como um pai. Quando ele forma Adão e quando de Adão ele forma Eva, ele tem um nome ali. Ele se identifica como pai. Por isso, se você tem buscado um destino, se você tem buscado uma identidade, saiba que em Deus você tem a sua paternidade. E dentro da igreja, o seu pastor é o representante dessa paternidade no Senhor. Por isso, se você quer um destino certo, alinhado, esteja também alinhado com sua casa pastoral, mas principalmente com o Deus eterno que cuida de você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.